Olá, eu sou a Jéssica do Montessori na Palma da Mão e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a lição de 3 tempos. A lição de 3 tempos não é um conceito criado por Montessori. Ele foi criado por Edward Segan, um médico e educador que trabalhava com crianças atípicas. E ele criou esse método que era para ajudar a criança atípica a associar um objeto com a nomenclatura desse objeto. Montessori foi muito influenciada por Segan e a lição de 3 tempos foi uma das coisas que ela incorporou para o método dela. Eu escolhi 2 objetos para apresentar para a criança. É importante que a gente não coloque muita coisa, 2 ou 3 objetos no máximo, se for a primeira vez que a criança vai ver esse vocabulário, porque senão pode ser uma atividade muito difícil para ela. Como o próprio nome diz, essa lição é dividida em 3 etapas. Eu vou demonstrar cada uma delas para vocês, lembrando que a gente sempre coloca a criança ao nosso lado esquerdo para apresentar uma atividade. E os objetos ficam na frente de nós e da criança, para que elas possam ver o que você está vendo também. Eu escolhi 2 objetos, pertencem então à mesma classe, então são 2 frutas, e pode ser que a criança nunca tenha visto esse vocabulário, então eu não vou colocar muita coisa porque pode ficar muito difícil para ela. São só 2 objetos para começar e aos poucos eu posso adicionar algum outro objeto. O primeiro período é a nomeação. Eu vou nomear o que eu tenho aqui para a criança. Isso é um abacate. Isso é uma banana. Isso é tudo o que eu preciso falar para a criança. A gente não tem que falar muito nesse primeiro período, apenas dar o nome da coisa, para a criança não se confundir muito. Não dou adjetivos, não falo nada sobre o objeto, só o nome. Essa apresentação do primeiro período deve ser breve e a criança participa apenas escutando um adulto. O adulto nomeia, a criança escuta. Vamos fazer mais uma vez? Isso é um abacate. Isso é uma banana. Se a criança quiser repetir, ela pode, mas a gente não pede que ela repita nesse primeiro momento. Se ela quiser tocar também os objetos, a gente nunca vai pedir a criança de participar da atividade. No segundo período, a gente vai verificar se a criança entendeu o significado da palavra. Então, é o reconhecimento da palavra e a associação com o objeto apresentado. O adulto, nesse período, vai pedir para a criança realizar uma ação. E a criança participa um pouco mais ativamente desse período. O segundo período é o mais importante, porque é nele que a gente vai ver se a criança realmente entendeu o significado da palavra e praticar para que a memória consiga absorver o significado da palavra e associar com o objeto. Então esse período pode ser como uma brincadeira, e a gente vai continuar com ele até que a criança perca o interesse. Então eu vou fazer algumas perguntas para a criança. Qual é o abacate? A criança aponta. Qual é a banana? A criança aponta. Me dê o abacate. E aí a criança pode entregar na minha mão a fruta. Me dê a banana. Segure a banana nas suas mãos. E eu posso deixar um pouco mais divertida também. Coloque o abacate no seu colo. Levante a banana acima da sua cabeça. Então a criança vai se sentir que é uma brincadeira e ao mesmo tempo ela está memorizando o nome dos objetos que eu apresentei para ela. O que é muito importante sobre o segundo período é que se a gente perceber que a criança está cansada, não está interessada mais na atividade, a gente deve parar com a atividade e esperar um outro momento em que a criança esteja mais disposta para continuar. Porque ela não vai absorver o que a gente quer que ela absorva se ela não estiver ali no momento, se ela não estiver com foco na atividade. Outra coisa, a gente nunca corrige a criança dizendo: ah não, você errou, essa não é a banana, esse é o abacate. Se a criança, eu digo, me dê a banana e a criança pega o abacate, o que eu devo dizer é: esse é o abacate. Vamos colocar o abacate de volta. Qual é a banana? Eu nunca digo que ela está errada. Montessori diz que todas as palavras que a gente usa para corrigir a criança, para mostrar que ela errou, para criticar o que ela disse, impressionam a criança mais do que aquilo que a gente quer que a criança memorize, do que o vocabulário apresentado. E essas palavras acabam prejudicando a fixação do vocabulário, que é o objetivo da lição. Montessori diz que o silêncio que segue o erro deixa a consciência infantil intacta, e a próxima lição pode ser muito mais eficiente do que tentar corrigir nessa mesma lição.
Então, se a criança não conseguiu pegar o conceito das palavras, relacionar com os objetos, a gente para a lição e em outro momento eu repito com os mesmos objetos. Quando a criança já dominou o vocabulário que eu apresentei, no segundo tempo eu posso colocar características, ou cores, ou alguma outra palavra associada à fruta. Por exemplo, esse é verde, esse é amarelo. E eu posso usar outras características, como grande, pequeno, redondo, comprido. Qualquer vocabulário pode ser apresentado com a lição dos 3 tempos. Terceiro tempo. A gente só parte para o terceiro tempo quando temos certeza que a criança dominou a nomenclatura apresentada. É nesse período que a criança vai falar a palavra apresentada. E a gente vai verificar se a pronúncia está correta e se ela realmente internalizou o que foi apresentado nas 2 lições anteriores, nos 2 períodos anteriores. Por exemplo, o adulto vai perguntar, a criança vai responder. O que é isso? A criança deve responder, um abacate. O que é isso? Uma banana. Por que a gente espera perceber que a criança dominou as palavras antes de partir para o terceiro período? A gente não quer que a criança fracasse, que ela sinta que ela não sabe. A gente quer só verificar o sucesso da criança com essa atividade, com esse vocabulário. A lição dos 3 tempos pode ser realizada com crianças de qualquer idade, inclusive com bebês. É claro que com os bebês a gente vai focar no primeiro tempo, que é apresentar o vocabulário e a coisa. Mostrar para um bebê, por exemplo, olha, isso é um abacate. E você pode, inclusive, cortar o abacate, deixar a criança manipular, experimentar junto com ela o abacate. Você pode usar, inclusive, com crianças bilíngues para apresentar um vocabulário em outra língua. É uma forma muito efetiva de fixar esse vocabulário com a criança. Você pode usar a lição dos 3 tempos para apresentar cores, frutas, objetos da cozinha, objetos do dia a dia da criança, qualquer coisa que ela precise saber o nome. Inclusive, na sala montessoriana, a gente apresenta a nomenclatura das atividades. Quando eu tenho uma atividade com várias coisas diferentes, por exemplo, uma esponja, uma escova, a gente pode usar esses objetos para fazer uma lição dos 3 tempos, para a criança construir esse vocabulário novo. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre a lição de 3 tempos, você encontra esse material no livro A Descoberta da Criança. Se você gostou dessa apresentação, curte o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha com algum amigo e salva para ver mais uma vez mais tarde. Até mais!